Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo em Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Um texto muito conhecido. Nós estamos entrando na semana do Natal. Falta uma semana para o Natal, a comemoração do nascimento do nosso Salvador, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu queria olhar para um desses textos que fala da vinda dele. E a personagem, ou a pessoa principal de todas as nossas pregações sempre é Cristo. Mas hoje eu queria dar uma olhada e queria aprender algumas lições sobre a vida da mãe de Cristo. Maria, a mãe de Jesus. Então hoje eu queria ler esse texto com vocês, estudar um pouquinho esse texto com vocês. Em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, e diz assim a palavra de Deus. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquele que diziam ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Palavra de Deus. Senhor, nós pedimos agora a Ti que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, o Senhor venha iluminar, Senhor, o nosso entendimento para que possamos entender a Sua palavra. E que a Tua palavra, Senhor, venha mesmo alcançar o objetivo dela aqui essa noite, de transformação, de salvação. Que a Tua palavra venha trazer grande glória para o Teu nome, venha exaltar Cristo e venha alimentar o Teu povo. Glorifica o Teu nome, Senhor, na exposição da Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o ano em que Deus decide intervir na história da humanidade, há 2000 anos atrás, Ele escolhe uma menina chamada Maria. Mas uma coisa que nós precisamos entender, e eu não li esse texto, não pude fazer essa comparação para não ler um texto grande, mas Lucas quer que você entenda e que você veja isso. Existe uma comparação. Nós vimos, e nós temos visto isso, Lucas fazendo isso no livro de Atos agora. Essa comparação, Lucas gosta muito de comparar essas duas coisas, comparar aquele que é com aquele que não é, o pobre com o rico. Ele gosta de comparar essas coisas, para mostrar, para dar um ponto, para provar uma tese. E aqui ele quer nos apresentar uma diferença. No capítulo 1 ainda, nós temos a profecia do nascimento de João Batista. Antes do nascimento de Jesus, Deus envia o anjo Gabriel para Jerusalém.
a capital, a cidade mais importante, aonde o templo está, para falar com Zacarias, homem importante, sacerdote em Israel, homem respeitado pelo povo, homem já idoso, que ele e a sua mulher não podiam ter filhos, passaram sua vida inteira sem poder ter filhos. Então o anjo Gabriel chega para ele no dia que ele está servindo o Senhor dentro do templo, e ele tem um encontro ali com Gabriel, ele se assusta, e Gabriel fala para ele: a sua esposa vai ficar grávida, e vocês terão um filho. E o que nós esperamos de um sacerdote, de um homem de Deus, de um homem que conhece as Escrituras, é o quê? Amém. Assim seja na minha vida. Um homem que confia na palavra do Senhor. Um homem que crê no Senhor. Mas ele, tá bom, mas como que é isso? Que sinal que eu vou ter disso? Em vez de fé, nós temos incredulidade. E aí o sinal que ele recebe é: você vai ficar mudo. Você parar de falar besteira. O texto não fala isso. Isso é adição minha, heresia minha. Agora, Lucas ele quer nos mostrar a profecia do nascimento de João Batista, que é parente em algum grau com Jesus. Alguns falam que é primo, mas a Bíblia não fala que eles são primos. Eles têm parentesco de algum grau. Então, João Batista é predito o seu nascimento. Ele vai adiante do Messias. Ele é aquele que clama, a voz que clama no deserto. Façam caminhos retos, porque aí vem o Senhor. Agora, saindo de Jerusalém, Gabriel é enviado agora para Nazaré. Cidade pequena, cidade insignificante, cidade de gente letrada, de gente humilde, de pescadores. Gente longe do templo. Que é dito que quando eles começam a pregar depois do Pentecostes, as pessoas olham para eles em Jerusalém e falam o quê? São galileus, estão bêbados, terra de gente inculta, uma cidade insignificante, para gente insignificante. Na visão deles, gente que não tem nada para acrescentar. Mas é para essa terra que Deus envia Gabriel. E ele envia Gabriel para uma menina, por volta de 12, 14 anos, máximo 15 anos. Prometida em casamento a um outro jovem, chamado José, descendente de Davi. Agora, Deus manda Gabriel para um lugar simples, humilde, sem expressão, para falar com uma jovem, pobre, sem expressão. E para essa menina, Deus promete uma coisa: você vai ficar grávida, você vai carregar o Filho de Deus. Essa é a promessa de Gabriel, ou de Deus através de Gabriel para Maria. E aqui Lucas ele quer nos mostrar pelo menos um contraste muito interessante, que o Deus que fala na badalada Jerusalém, na cidade dos intelectuais, dos doutores da lei, é o Deus que fala para o mais humilde de todos os seres, de todas as pessoas. Então, Deus que fala em Jerusalém é o mesmo Deus que fala para Maria. O mesmo Deus que fala com Zacarias, o homem maduro, o sacerdote em Jerusalém, é o Deus que fala com a adolescente pobre de um lugar desprezado como Nazaré. Porque Deus não faz acepção ou distinção de pessoas. Então Deus ele fala, e ele escolheu falar com Maria e prometer Maria. E aqui nós aprendemos aquilo que o apóstolo Paulo nos diz, com tanta clareza em 1 Coríntios, no capítulo 27,
quando ele diz que, no capítulo 1, do versículo 27, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E por que Deus escolhe coisas fracas? Para mostrar e deixar claro que o poder, a glória, a majestade estão nas mãos dele, não estão nas nossas. Então Deus escolhe uma menina, uma mulher, adolescente, pobre, escrava dos romanos, morando nesse lugar, no fim do mundo, que ninguém conhece, desprezado. Aos nossos olhos, Maria tinha tudo para ser o quê? Uma fórmula para o fracasso. Se você tivesse uma missão importante para dar a alguém, essa missão importante, você nunca daria para alguém como Maria. E Deus tinha a missão mais importante da história da humanidade. Ela iria ser a mãe do Filho de Deus. Então Deus escolhe uma menina, uma jovem, adolescente, de um lugar qualquer, desprezado. Uma menina pobre, para ser a mãe do Filho dele. A gente olha isso, e se Deus se aconselhasse conosco, e Deus perguntasse, o que você acha do meu plano? Nenhum de nós diria, plano não, hein, Deus? Aliás, os planos do Senhor para nós parecem loucura, como disse o apóstolo Paulo aqui. Porque ele escolheu as coisas fracas, as que não são, para confundir as que são. Deus nos escolheu a nós para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E a igreja tem vencido, e a igreja tem triunfado. Não porque nós somos bons, não porque existe alguma coisa em nós que seja bom, ou capaz de fazer e cumprir com o plano de Deus, mas é porque Ele é o soberano. Ele é poderoso para cumprir com a sua vontade e para cumprir com as suas promessas. Então, ao contrário do que nós vemos todos os elementos para um fracasso. Deus vê todos os elementos para que a glória dele seja manifesta. E é isso que ele faz com Maria. Mas no versículo 28, o anjo diz para ela: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. Ou, em outras palavras, Deus olhou para você e te concedeu graça, te concedeu uma bênção. Qual bênção ele te concedeu? Ele te concedeu Jesus. E uma lição que nós precisamos entender desse texto aqui, e dessa passagem, e desse termo que Gabriel aqui usa, agraciada. Você encontrou favor diante do Senhor. Deus, ele te deu uma bênção. Deus derramou da sua graça sobre a sua vida. Uma coisa que nós precisamos entender é que ser agraciado por Deus não significa bênçãos materiais. Nós vivemos nesse mundo hoje, na igreja, não estou falando de fora, nesse mundo cristão hoje, que todas as vezes que nós falamos de bênção, de graça, de receber algo do Senhor, nós temos que qualificar a bênção. Por que nós temos que qualificar a bênção? Porque hoje você fala de bênção, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, nós temos em Jesus Cristo toda sorte de bênção. Aquele texto tão conhecido que a gente gosta tanto, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E glória a Deus por isso. Mas aí o contexto daquele texto é o seguinte: eu posso passar por todo tipo de aflição, de luta, eu posso sofrer, porque eu sei a quem eu sirvo, porque eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Mas como que nós usamos esse texto? Eu posso ter um carro novo, a casa nova, isso, e a gente vai tendo. Nós associamos bênção com coisas materiais. Agora, note que Maria, que o anjo Gabriel chega para Maria e diz para ela: alegre-se, agraciada do Senhor. Alegre-se, o Senhor está com você. Mas se você conhece a história de Maria, se você conhece a história de Jesus, se você conhece algum dos evangelhos, você sabe muito bem
que Maria, depois de tudo isso, ela continuou pobre. O seu status social não mudou. A cidade que ela morava não mudou. Tudo continuou a mesma coisa na vida dela. Para muitos de nós, a pergunta que ficaria é: mas que raio de bênção é essa, que a minha vida continua a mesma, que sempre foi? É porque nós entendemos bênção tudo errado. Bênção na nossa vida não é medido pelos nossos bens materiais, pelo nosso sucesso empresarial, pela nossa fama. Bênção na nossa vida é medido por uma coisa: se você tem ou se você não tem Cristo. Se você tem ou se você não tem Jesus. Por que Maria foi agraciada? Porque ela recebeu Jesus. Alegre-se, agraciada do Senhor. Por que eu devo me alegrar? Porque o Senhor está com você. Como eu sei que o Senhor está comigo? Porque você vai receber o Filho dele. Nós somos agraciados, nós somos benditos no Senhor, porque nós recebemos do Senhor Cristo. Essa é a nossa maior bênção, a maior bênção. E é isso que nós devemos dar nesse Natal. Nós que estamos agora na semana do Natal. O grande presente do Natal é Jesus. Nada do que você dê pode ser melhor do que Ele. Nada do que você receba pode se comparar a Ele. O melhor presente do Natal é Cristo. Nada se compara com Cristo. Você quer dar um bom presente de Natal? Compartilhe Cristo, dê Cristo. Porque é Ele que pode transformar histórias. Ele é a verdadeira bênção do Natal. Nós fomos chamados para compartilhar Jesus. Jesus. Muitas pessoas têm ansiado e estão precisando ouvir da mensagem de Cristo, da salvação de Cristo. Nós somos muitas vezes muito fáceis em dar presentes. E muita gente gosta de dar presente, Mas o maior presente que nós podemos dar para qualquer pessoa é Jesus. Dê Jesus nesse Natal. Compartilhe Cristo com as pessoas. Mas a partir do versículo 30, o anjo diz: não tenha medo, Maria. Não tenha medo. E é interessante, e nos faz perguntar, por que o anjo começa a conversa toda dizendo para ela: não tenha medo? Por causa daquilo que vem depois. Antes de falar o que vai acontecer com ela, antes de falar como ela foi agraciada por Deus, ele vai falar para ela: você não tenha medo. Mas por que ele fala para ela não tenha medo? Ele continua no versículo 30. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Versículo 31. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Então, mas qual que é o problema de ficar grávida? Qual que é o problema de ter um filho? O problema é que ela é solteira. O problema é que ela mora com o pai e com a mãe. O problema é que ela está prometida em casamento. Ela não é casada. Então, quando o anjo fala: olha, Maria, não tenha medo, ele já está preparando Maria para aquilo que vem depois. Não tenha medo, porque você vai ficar grávida. E qual o problema de Maria? Porque a gente às vezes olha e lê tudo isso aqui, a gente lê o texto bíblico e nem passa pela nossa cabeça de fazer perguntas para o texto bíblico, como por exemplo, por que Maria ficaria com medo de ter um filho? Deixa eu colocar para você, na nossa circunstância hoje. Imagina aí que você tem uma filha de 14 anos ou 13 anos e ela aparece grávida na sua casa. Aí ela chega para você e fala o seguinte: mas papai, mas mamãe, eu estou grávida do Espírito Santo. Ah, não, então está tranquilo. Se é assim, beleza. É assim que você vai reagir? Então, só aqui você começa a entender o problema que Maria se meteu. Porque os pais dela não vivem no século 21. Os pais dela vivem
no primeiro século, na sociedade patriarcal judaica do primeiro século, onde, em Deuteronômio capítulo 22, a partir do versículo 21, nós encontramos a lei de Deus que diz que tais meninas deveriam ser mortas à pedrada. O dever do pai dela é expor ela. Como nós vimos, por exemplo, em João, no capítulo 8, quando Jesus, ele é trazido a Jesus, uma mulher pega em adultério. E os mestres da lei perguntam para ele, porque a lei ordenava: ô Jesus, essa aqui foi pega em adultério e a lei manda matar. E você, o que você fala para a gente? E Jesus dá aquela resposta maravilhosa. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E começando dos mais velhos para os mais novos, um a um vão deixando. No final fica só ela e Jesus. E o que Jesus fala para ela? Ninguém ficou? Não, Senhor. Então vai. Eu também não te condeno, mas não peques mais. Jesus não é concedente com o pecado, ele não está aprovando o pecado dela. Mas Jesus, ele é gracioso e transforma a vida dessa mulher, agora, através do seu perdão. O perdão de Cristo sempre vai transformar pecadores. Se nós fomos, ou dissermos que fomos perdoados, que somos de Cristo, e a nossa vida não foi transformada, é porque o perdão de Jesus Cristo nunca realmente chegou na nossa vida. Nós nunca fomos transformados. Porque uma vez que o perdão entrou, o perdão vai transformar. Vai e não peques mais. Essa é a palavra. Jesus não está consentindo com o pecado dela. Jesus está transformando a vida dela e libertando ela do pecado através do seu amor, da sua graça, como ele fez comigo, como ele fez com você. Então, Maria, pela lei, deveria ser morta. Ela sabia, ela conhecia muito bem a lei. No mais, a melhor coisa que poderia acontecer com ela, se ela não fosse morta, ela seria expulsa de casa. Os seus pais não suportariam a vergonha e a humilhação de ter uma filha que ficou grávida fora do casamento. Isso é humilhante para o pai. Ela nunca mais se casaria. Quem gostaria de se casar com essa menina? Quem aceitaria essa menina? Ela seria largada na rua. Ela com o seu filho. O que as mulheres, no primeiro século, tinham que fazer para poder sobreviver, se quisessem sobreviver, em tais circunstâncias? Se entregar à prostituição. Era a única forma de se manter viva, poder comer. Então todos olhariam para ela como: lá vai a pecadora, lá vai a mulher indigna. Ela seria afastada da comunidade de Israel, da igreja, dos amigos, da família. Ela seria humilhada publicamente. Essa é a visão que passa na cabeça de Maria quando ela escuta: e você ficará grávida. É por isso que o anjo tem que falar para ela: você não tema. Mas como que eu não vou temer com tudo isso aqui agora? Tudo isso que eu acabei de te falar aqui para você, eu tenho que te explicar por causa do contexto do primeiro século. Passa assim na cabeça dela, porque ela vive nesse contexto. Ela sabe muito bem o que vai acontecer com ela. Se ela aceitar aquilo que Deus está propondo para a vida dela. Então, para Maria receber Jesus, ela tinha que estar disposta a sacrificar tudo. Para Maria receber Jesus, ela tinha que estar disposta a sacrificar tudo. Tudo o quê? A sua família, os seus amigos, a comunhão dos irmãos, a sua própria vida, a humilhação pública. Tudo ela tinha que estar disposta a morrer para receber Cristo, para receber o Senhor na vida dela. Para Maria receber, ela tinha que estar
disposta a sacrificar tudo isso. E ela aceita o chamado de Deus, sem nem saber o que vai acontecer com ela. Mas no meio de tudo isso, Maria, você tem que sacrificar tudo. Isso vai te custar tudo. Isso pode te custar tudo. Mas o final do texto, no versículo 38, diz que sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Ela aceita a vontade de Deus para a vida dela. Ela aceita receber Jesus na vida dela, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Mesmo que ela não entendesse como as coisas aconteceriam, o que aconteceria com ela dali para frente. Ela não tinha certeza nenhuma. Uma vez que ela aceita esse chamado, uma vez que ela aceita aquilo que Deus está propondo através de Gabriel aqui, ela não sabe mais o que vai acontecer com a vida dela. Ela perdeu todo o controle da vida dela. Não está mais nas mãos dela. Agora está nas mãos do Senhor. O que isso nos ensina são várias coisas. Porque do próximo versículo, o que o anjo vai falar para ela é: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. A próxima coisa que o anjo vai falar para ela é: você não ouse colocar nome nele. Ele é o seu filho, mas você não vai colocar o nome nele. O que o anjo está querendo dizer é uma coisa muito simples para nós. Quando nós temos filhos, quem escolhe o nome dos seus filhos? Você. Os pais escolhem o nome do filho e da filha. São os pais que escolhem. Tem uns meio doidos aí que deixa o tio, a avó, o vô, né, escolher. Nada de errado com isso, se é a sua pegada, fique à vontade. Mas uma coisa que a Bíblia, desde Gênesis, nos ensina é que o ato de nomear é o ato de ter poder sobre alguém ou alguma coisa. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus ele cria os animais e etc, etc. Quando ele cria os animais, ele traz para Adão e pergunta para Adão como Adão quer chamar esses animais. Por quê? Porque Deus deu o domínio e a autoridade e o governo do mundo, ele concedeu ao homem. Então, quando o homem dá o nome aos animais, e o nome que o homem chamasse, esse seria o nome dos animais, Deus está nos ensinando de uma maneira muito prática que o governo está nas mãos do homem. Ele é o representante de Deus. Ele governa não de maneira autônoma, ele governa na dependência de Deus. Ele é um representante do Senhor na terra. Nós somos feitos para governar como representantes do Senhor. Então, o ato de nomear é o ato de ter poder sobre. É o ato de ter autoridade sobre alguém. Agora, contudo, com Maria e com Jesus, é tudo diferente. Ô Maria, você vai ter um filho, você vai ficar grávida, mas você não ouse nomeá-lo. Você não ouse colocar um nome nele. É ele que vai nomear você. É ele que vai ter autoridade sobre você. É ele que vai ser o Senhor sobre a sua vida. Porque daqui para frente, você não vai mais ser conhecida como Maria, talvez a Maria da Galileia, a Maria, filha de não sei quem. Agora, o seu nome vai ser Maria, e você vai ser conhecida a mãe do Filho de Deus. Uma vez que Jesus entra na nossa história, é Ele que nos nomeia, é Ele que transforma a nossa vida. E agora, nós somos aqueles que são de Cristo Jesus. Receber Jesus em nossas vidas é entender que Ele está no controle. É Ele quem coloca as condições e não nós. O que o texto quer nos dizer aqui é o seguinte: que quando nós recebemos Jesus na nossa vida, é Ele que está no controle. Você não coloca condições para Jesus. Ah, Jesus, eu vou te servir se. Se você vem para Jesus com qualquer si nos seus lábios, o que está depois do si é o seu verdadeiro Deus. Você não veio para servir a Ele. Você veio atrás de
do seu verdadeiro Deus e querendo usar Jesus para cumprir com o seu desejo. Mas quando nós recebemos Jesus na nossa vida, é Ele que nos nomeia, é Ele que nos transforma, é Ele que dá as condições que nós vamos servi-lo. É Ele quem dita a vontade dEle para nós, e nós obedecemos. Nós não chegamos diante dEle com as nossas condições e impomos a Ele aquilo que nós queremos que Ele faça para nós. Nós somos escravos, inúteis, como Ele mesmo diz na sua parábola. É Ele que dá as condições. Então Maria aceita o chamado sem pedir muita explicação ou colocar termos para servir a Deus. Ela aceita o chamado, ela escuta, ela calcula e ela entende a gravidade do que está sendo proposta para ela, e aquilo que ela vai ter que sacrificar, e o que pode custar para ela. Em nenhum momento ela pede explicações, em nenhum momento ela põe condições, em nenhum momento ela fala aquilo que ela quer. Ela se submete à vontade de Deus, sem exigir nada. Faça comigo a sua vontade, Senhor. É a única coisa que ela coloca. Aí no versículo 32 e 33, o anjo vai dizer que ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. E é interessante esse versículo 33, porque, se você notou aqui, o anjo repete 2 vezes para Maria. E ele reinará para sempre. Mas ele volta de novo e diz: o seu reino jamais terá fim. É como se, Maria, vou te falar uma coisa, ele vai herdar o trono de Davi, o seu pai. Lembra que existia uma esperança messiânica naquele tempo. Eles estavam esperando o Messias, o filho de Davi. Porque existia uma promessa que Deus fez a Davi, lá em 2 Samuel. Quando ele promete a Davi: Davi, se você andar nos meus caminhos, se você obedecer os meus mandamentos, nunca o trono se apartará da sua casa. Vai haver sempre um descendente seu como rei. Se você fizer isso, Davi. Então Deus, ele faz uma aliança com Davi. Mas como que a aliança podia ser cumprida se a descendência de Davi já não existiam mais reis em Israel? Então Deus falhou nas suas promessas, Deus falhou em cumprir a sua aliança com o servo dele, Davi? Não. Deus levantaria e cumpriria para Davi um rei que reinaria para sempre. Mas não um rei como qualquer outro rei. Não um rei para governar uma nação no meio do Oriente Médio. Não um rei para governar Israel. Ele levantaria um rei que governaria todas as nações da terra, e se sentaria no trono do universo, e governaria tudo e todos, debaixo da sua poderosa mão, e esse reino nunca mais teria fim. E ele cumpre isso em Jesus Cristo. É por isso que é muito importante Lucas nos colocar aqui no versículo 27, na parte B do versículo, que ele, essa virgem prometida em casamento, era de certo homem chamado José, descendente de Davi. Gabriel deixa isso muito claro. Lucas quer nos deixar isso muito claro. Jesus, o filho que está para vir, ele vem da linhagem de Davi. Ele é o prometido de Deus, aquele que vai cumprir as promessas feitas a Davi. Ele é o Senhor. É por isso que não poucas vezes nós vemos nos evangelhos Jesus sendo chamado de o filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É por isso que Jesus é chamado de o filho de Davi, porque existia uma promessa messiânica de que um dia o Messias viria, e ele governaria, e ele subjugaria os inimigos de Israel. Mas eles nunca entenderam que esses inimigos não eram Roma. Esses inimigos eram a morte, o inferno e Satanás. E Deus destruiu, através de Cristo, os nossos grandes inimigos. A morte foi vencida. Nós fomos trazidos de volta para Deus. Então Deus cumpriu
a sua palavra. Mas aí ela vai perguntar, entendi essa coisa toda aí de ficar grávida, entendi esse negócio todo, conheço bem a aliança com Davi. Meus pais falam isso para mim desde que eu nem sabia falar. Conheço bem o Antigo Testamento. Fui criada debaixo da lei. Mas algumas coisas não fizeram sentido ainda para mim. Versículo 34, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Entendi tudo até agora, mas uma coisa para mim não encaixou. Pelo pouco que eu conheço, tudo que eu sei é que para a gente ter um filhote de alguma coisa, a gente precisa de um macho e de uma fêmea, a gente tem um filhote. Para um casal ter, para uma pessoa ter filho, ela precisa ser casada, ela precisa ter um homem e uma mulher. Então eles podem ter um bebê. O meu caso é diferente. Eu não sei se você está sabendo da minha história, se você sabe quem eu sou. Mas eu não sou casada. Eu sou virgem. Eu estou prometido em casamento. O processo, o noivado daquele tempo, era um tempo de mais ou menos 1 ano. Até eles arrumarem as coisas dele. O rapaz arrumava tudo, pagava o dote na moça. Então eles casavam depois de cerca de 1 ano, mas já estavam com um contrato fechado, estava tudo certo. Estavam arrumando as coisas para casar, como diz lá no Goiás, estavam arrumando para casar. Não é, vida? Então, ela estava arrumando para casar. Não estava casada ainda. E aí ela pergunta para o anjo, como que vai funcionar isso? E perceba que a pergunta dela é completamente diferente da de Zacarias. Porque ela pergunta como? Porque a pergunta dela é muito válida. Ela não tem um padrão bíblico antes dela. Ela não, e aliás, o que ela está perguntando, o que o anjo está falando para ela, é antinatural. Não é uma coisa que acontece todo dia. Diferente de Zacarias, porque Zacarias, quando Zacarias ele recebe a promessa de Gabriel, de que a sua esposa ficaria grávida, ele era velho, Isabel era velha, sua esposa era estéril. Quando Gabriel promete aquilo para ele, qual o padrão bíblico teria que vir para a cabeça de Zacarias no mesmo momento? Lembre-se que ele é um sacerdote, um homem de Deus que conhece as Escrituras. Então, o que tinha que vir na cabeça dele naquele exato momento, quando ele fala, você é velho, sua esposa é velha, vocês terão um filho na velhice, ela é estéril, mas Deus vai deixar, ela vai engravidar. Quem que tinha que vir na cabeça de Zacarias? Qual é o padrão bíblico que Zacarias tinha que lembrar naquela hora? Abraão. Simples assim. É o que nós esperávamos de um homem de Deus, de um sacerdote instruído, que servia no templo, fé. Mas qual que é a resposta de Zacarias? É uma resposta incrédula. Que sinal que eu vou ter de que isso vai acontecer? Ah, você quer um sinal, seu herege? Você vai ficar mudo para parar de falar abobrinha. Você devia saber melhor do que ninguém que para Deus nada é impossível. Então você vai ficar mudo. Agora, Maria não. Essa menina que não conhece nada, como Zacarias, que não está servindo no templo, que não é mestre da lei, ela só tem uma pergunta muito simples, tá bom. Logicamente, é impossível o que você está me falando. Agora, eu não estou falando que é impossível, só quero entender como que vai acontecer. E outra coisa, não tem nenhum padrão bíblico, eu nunca vi isso na Bíblia antes. Como que isso vai acontecer? Perceba que as duas perguntas são completamente diferentes. Uma aponta a incredulidade, enquanto a outra está querendo entender o que vai acontecer. Aí o anjo vai dar uma resposta que vai deixar Maria tranquila. Porque ele vai dizer para ela assim, no versículo 35, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Como que vai acontecer, Maria? Vou te explicar como vai acontecer. O poder do Altíssimo vai vir sobre você. A sombra do Onipotente vai te cobrir.
E é assim que vai acontecer. Maria olha para ele, legal. Não ajudou nada. O que eu faço com essa informação? O que mudou da parte atrás, que eu vou ficar grávida do Espírito Santo? Que eu vou ficar grávida de Deus? Não mudou nada. O que ele explica para ela aqui agora, em outras palavras, não faz sentido. Aí olha aí a resposta dela é maravilhosa, porque ela continua sem entender nada. A gente entende porque hoje nós estamos lendo esse texto depois de 2000 anos de história, e nós conseguimos entender esse texto. Mas você pega essa menina, e olhando para a cara do anjo, e se perguntando o que ele acabou de me falar. Mas não sei o que ele acabou de falar, eu só sei o seguinte: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo aquilo que o Senhor disse. Ela continua sem entender, mas a posição dela não muda. Ela não muda de posição. Senhor, eu não entendo o que vai acontecer. Eu não vejo como que é possível, mas eis-me aqui. A lição que nós aprendemos dessa resposta e da vida de Maria é que andar com Deus exige fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Andar com Deus exige fé. Quando que ela exige fé? Quando nós não cremos que as coisas possam acontecer. Quando não parece que pode acontecer. Quando tudo parece, aliás, ser impossível. E quando nós não vemos condição lógica para que isso aconteça. Quando nós não entendemos as coisas. Então, andar com Deus exige fé, crendo mesmo quando não entendemos ou quando parece impossível. Sempre vai ser assim a nossa caminhada cristã. Nós sempre vamos ter que andar em fé e crer no Senhor, porque a maioria das coisas que nós vemos na nossa vida cristã, para nós, elas são impossíveis de acontecer. E para nós não entendemos como pode acontecer. Nós olhamos para aquilo, nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para a circunstância e falamos, mas Deus não tem como, é impossível. Mas Deus é mestre do impossível. Por que nós precisamos de fé para andar com Deus? Para a gente poder ver Deus abrir portas onde não existem. O impossível ser transformado em possível. Eu costumo dizer que, se você só obedece a Deus quando faz sentido para você, você não está obedecendo a Deus. Você está se aconselhando com Deus. Deus é o seu conselheiro. Ele não é seu Deus. Não, aquela história, né? Vai visitar um irmão, escutei isso uma vez. Agora não lembro que pastor que me contou isso. Foi visitar um irmão. E aí ele chega na casa e pede a Bíblia da pessoa. E ele encontra um monte de páginas rasgadas na Bíblia. Aí ele pergunta, o que aconteceu com a sua Bíblia, meu irmão? Ele falou assim, eu andei lendo a Bíblia. Aí eu achei umas partes que eu não concordava muito, eu rasguei o livro, rasguei essa página. Se abrir minha Bíblia aqui, o Gabriel rasgou o capítulo 12 de Atos. Não que eu não concorde com o capítulo 12, aqui eu não achei mais a página, não sei o que ele fez com ela. Mas eu creio no capítulo 12 de Atos. Então, ele encontra essa Bíblia toda rasgada e pergunta e fala assim, mas é que eu não acredito nessa parte aí, esse negócio é muito, eu não entendi isso aí, e eu não gostei dessa parte, eu rasguei da Bíblia. Se essa é a nossa atitude, e muitas vezes essa não é a nossa atitude literal, você não rasga a Bíblia, a menos que você tenha um filho de 1 ano e meio, você não rasga literalmente, mas muitas vezes nós bloqueamos da Bíblia muito daquilo que nós não gostamos. Isso aqui eu não aceito. Não, isso aqui não faz sentido. Não, isso aqui não é prático. Não, isso aqui negócio aqui é legal, que Deus vai me abençoar, que Ele vai me prosperar, isso aqui é legal. Agora, não, esse negócio de eu não poder fazer isso, não poder fazer aquilo, não, isso aqui não está legal. Se essa é a nossa atitude com relação à revelação do Senhor, que é a palavra de Deus, nós não estamos obedecendo a Deus, nós estamos nos aconselhando com Ele. Eu vou obedecer aquilo que faz sentido para mim. Então, isso não é andar em fé.
E você nunca espere encontrar o impossível. Portas abertas onde não existem. Porque você só obedece aquilo que faz sentido para você. Mas nós somos chamados para obedecer, mesmo quando nós não entendemos, e mesmo quando nós não vemos ser possível. Esse é o nosso chamado. Por quê? Por que que nós somos chamados para andar em fé? Porque nada é impossível para Deus. Essa é a promessa, é simples assim. Porque nós gostamos da parte que nada é impossível para Deus. Oh, glórias! Aleluias! Mas aí a parte de falar, mas isso aqui vai te custar tudo. Isso aqui pode te levar até a morte. Não, mas peraí, esse negócio está ficando muito sério. Mas a parte de, pois nada é impossível, oh, glória a Deus. Mas você só pode andar no impossível de Deus. Você só pode ver Deus transformar o impossível em possível, se você andar em fé, em obediência, mesmo quando não faz sentido. Mas tá, Rodrigo, como que eu posso crer em tudo isso aí que você falou? Porque, parece legal, parece até meio lógico aí, talvez não tanto. Mas como que eu posso crer que Deus vai abrir essa porta? Que eu posso confiar em Deus dessa maneira? Como que eu posso crer que eu posso confiar em Deus quando eu não entendo, quando as circunstâncias dizem o contrário, quando o diagnóstico do médico fala que acabou? Como que eu posso confiar nele? Por causa do Natal. Porque Deus, há 2000 anos atrás, Ele encheu o ventre de Maria, para cumprir as suas promessas a Israel, para cumprir as suas promessas e a sua aliança com Davi, para cumprir as suas promessas e aliança com Abraão, para cumprir as suas promessas e aliança com você. Ele te entregou Cristo. E essa é a mensagem do Natal. Deus nos entregou Jesus. Como que eu posso crer que isso aqui é verdade na minha vida, que a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida, que eu posso andar em fé, confiando, mesmo quando tudo está contrário? Parece impossível, eu não entendo, porque Ele me entregou Cristo, porque Ele me deu Jesus. E antes de custar tudo para Maria receber Jesus, o próprio Jesus teve que sacrificar tudo para receber Maria. Porque nós pensamos que, nossa, Maria foi corajosa demais. Maria, que atitude de fé, que mulher, ou que jovem. Ela estava disposta a sacrificar tudo por Jesus. Mas Maria só pôde estar disposta a sacrificar tudo por Jesus, porque Jesus sacrificou tudo por ela. Antes de receber Jesus na sua e na minha vida, antes de receber Jesus na vida de Maria, Jesus, ele tem que se sacrificar. Ele tem que deixar a sua glória e se tornar como um de nós. Ele tem que sair da sua glória e encarnar como um de nós. E não dentro de um palácio, e não na badalada Jerusalém, mas no ventre de uma menina sem expressão, humilde e pobre, como Maria. Para trabalhar numa carpintaria e viver numa cidade desprezada como a Galileia. Jesus, ele tem que deixar. Então, antes de pedir qualquer coisa para nós, Deus nunca vai nos pedir, Jesus nunca vai te pedir alguma coisa que Ele já não tenha entregado para você. Porque Ele entregou tudo para você. Porque Maria, como nós vimos, ela podia ser humilhada, ela podia ser apedrejada, ela podia ser excluída, abandonada, perder tudo na sua vida, inclusive a sua própria vida. Mas Jesus, ele não podia ser humilhado. Ele foi humilhado. Ele foi chicoteado. Ele foi despido publicamente.
ele foi abandonado. Meu Deus, por que me desamparastes? Todos se viraram contra ele, os seus discípulos o abandonaram. Ele experimentou o abandono, ele experimentou perder tudo, inclusive a sua vida. Maria podia perder tudo, Jesus perdeu tudo por causa de Maria. Então ele recebe tudo nas suas costas. Tudo que Maria merecia, que podia receber, ela não recebe, porque Jesus recebe no seu lugar. Tudo que você merecia receber, mas você não recebe, porque Jesus recebeu no seu lugar. O pecado, o seu pecado, o meu pecado, ele tomou sobre ele na cruz. Na cruz ele toma os nossos pecados e ele é castigado como se ele tivesse pecado, como se o pecado fosse dele. Na cruz, ele entrega tudo por você. Então, o nosso tudo, quando Jesus pede para você alguma coisa, e mesmo que Jesus peça para você tudo, como ele pediu para Maria, você está disposta a perder tudo, a sacrificar tudo, a entregar tudo por mim, Maria? Sim, Senhor, eu estou. Mas o nosso tudo nunca vai poder ser comparado ao tudo que Jesus entregou por nós. Ele entregou tudo, absolutamente tudo. Então, se ele nos pedir tudo, ele tem o direito de receber tudo. Porque ele pagou o preço nos nossos lugares. Agora, a lição que fica para nós da vida de Maria é que Deus não escolhe com base em méritos. Ele escolhe pela graça. Maria não tinha nada, absolutamente nada. E isso eu fiz questão de enfatizar para vocês. Maria não tinha absolutamente nada para entregar para Deus. Não tinha nada que Deus olhasse para ela e falasse: nossa, está aqui uma jovem inteligente, rica, próspera, de sucesso. É essa mesmo. Porque Deus não olha como nós olhamos, como ele disse para Samuel. Deus não vê como nós vemos, ele não enxerga como nós enxergamos. Ele olha o coração. Então ele não vê nada, não tem nada em Maria. Nada, absolutamente nada. Ela chega diante de Deus de mãos vazias, como eu e você chegamos diante de Deus. Porque não tem nada em você para Deus escolher. Não tem nada em você que Deus diga: nossa, como é bonzinho, olha que ele faz, olha como ele é bom, olha como que ele é talentoso, olha como que ele pode abençoar o reino. Vou ter que pegar esse cara para mim. Não. Como Maria, nós chegamos diante de Deus de mãos vazias. E tudo que nós recebemos é graça. Ele enche as nossas mãos com Cristo. E é Cristo habitando em nós, que transforma a nossa vida e nos usa para a glória do nome dEle. É graça. Se você está sentado aqui hoje, essa noite, é graça. Porque Deus te escolheu. Porque Ele te escolheu te amar. Então lembre-se, quando tudo estiver um caos na sua vida, Ele é o Deus que entrou na história, que fez o impossível e que te ama, apesar de quem você é e do que você fez. Jesus é a garantia do amor de Deus. Como eu posso saber que Deus me ama dessa maneira, que Deus vai cuidar de mim? Jesus é a garantia do amor de Deus. Pois estou certo de que nem morte, nem vida, nem o presente, nem o porvir, nem anjos, nem demônios, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Deus nos deu Jesus, não nos dará Ele, juntamente com Jesus, todas as outras coisas? Jesus é a garantia que nós temos do amor de Deus.
O amor de Deus não é provado na sua e na minha vida em bênçãos materiais. O amor de Deus é provado na sua e na minha vida pelo fato dele nos ter dado Cristo. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra. E nós te pedimos que o Senhor venha nos dar graça para viver como Maria, Senhor. Estando dispostos a sacrificar o que for necessário para obedecer a sua palavra. Estando dispostos, Senhor, a confiar no Senhor, a ter fé e andar em fé, mesmo quando nós não entendemos, ou mesmo quando nós não conseguimos ver, e mesmo quando tudo parece impossível, nos dá graça, Senhor, para andar de maneira que honra o teu santo nome, em fé. E obrigado, Senhor, porque nada do que nós venhamos a abrir mão, nada do que nós venhamos a sacrificar, nunca vai poder ser comparado com o que Cristo sacrificou por nós. Obrigado, Senhor, porque nós temos em Cristo todas as bênçãos nas regiões celestiais. Obrigado porque como Maria nós fomos agraciados com Cristo. Obrigado por que nós um dia pudemos receber Cristo Jesus nas nossas vidas. Obrigado pelo Natal, o Cristo do Natal, que nos salva, que nos transforma. Obrigado, Senhor, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.